Duplo Expresso. Chamo de dopagem social um fenômeno com o qual nos deparamos nas sociedades contemporâneas a caráter urbano e, sobretudo, midiático. É um fenômeno que se exprime essencialmente através do perfil de indivíduos que adquiriram certa notoriedade e ou fortuna. Através dessa noção de dopagem social, procura explorar a maneira que um certo perfil de indivíduos apareceu ou consolidou-se perante ao grande público ou em suas respectivas áreas de atuação. A dopagem social se refere, em princípio, ao início das carreiras, ao período ascendente, mais do que aos indivíduos que já têm uma carreira, renome ou presença midiática bem estabelecida. Isso não impede, porém, que o termo possa ser aplicado a alguém que fez ou recebeu uma dopagem social para retornar a uma boa posição econômica, política ou à cena midiática depois de um período de relativo ostracismo. A dopagem social é uma força extra que alguém recebe, geralmente de maneira velada, mas às vezes abertamente, para subir, se estabelecer ou realizar certas ações. Os interesses econômicos, políticos e midiáticos que dopam socialmente, escolhendo um indivíduo que lhes pareça apto e apropriado, o fazem, logicamente, esperando que esse indivíduo cumpra o papel que lhe é designado. Por sua vez, este indivíduo, em geral, aprecia a posição alcançada. O típico dopado social vive em simbiose e colaboração com quem o dopou. Mas a pessoa pode também dopar a si própria, realizando operações obscuras, antiéticas ou simplesmente se associando oportunisticamente com quem tem os meios ou o poder. A ideia de definir uma dopagem social me veio a partir da observação, já de boa data, dos desvios do esporte profissional de alta esfera de competição, como as modalidades olímpicas ou o futebol dos grandes e milionários clubes. Porém, a dopagem em busca de resultados esportivos não se restringe a esses esportes. E chamo ela de social justamente porque o que me interessa definir é uma dopagem que extrapole o âmbito esportivo, embora que fique bem claro que o esportivo é certamente parte do que chamamos de social também. Justamente, o primeiro exemplo de dopagem social é de alguém que operou uma transposição entre a área estritamente esportiva para a midiática, chegando posteriormente à política. Esportiva, digo por assim dizer, se é que os concursos de bodybuilding, estilo Mr. Músculos, podem ser considerados como sendo exatamente uma prática esportiva. Mas bem, vamos considerar que sim, para fins do desenvolvimento da noção que busco demonstrar. Trata-se de um ator que chegou a ser governador da Califórnia, pelo Partido Republicano, entre 2003 e 2011, Arnold Schwarzenegger. Não é segredo que ele é nascido e criado na Áustria e que seu pai entrou voluntariamente no Partido Nazista, que integrou as tropas SA. Foi sargento do exército alemão e ferido na guerra com os soviéticos. Posteriormente foi, como a maioria dos nazistas de baixo escalão, perdoado e acabou virando policial na Áustria do pós-guerra. Certo, pai é pai, filho é filho e outra pessoa, mas fica a informação para registro. O que vem ao caso é que Arnold Schwarzenegger obteve vitórias nos concursos de músculos utilizando anabolizantes e esteroides, prática admitida pelo próprio. Fez então fortuna com revistas e academias de fitness. Virou estrela de Hollywood, governador do estado da Califórnia, o mais rico e populoso estado americano. Uma vez bem estabelecido financeiramente, com personalidade pública e modelo para muitos jovens, Schwarzenegger passou a fazer campanha contra o uso de esteroides anabolizantes. Podemos nos perguntar se trata de pura hipocrisia de quem não precisa mais do tipo de performance que praticava anteriormente. Talvez hipocrisia de quem utilizou as antinaturais e perigosas substâncias sob supervisão certamente bem remunerada de especialistas em medicina, coisa que a maioria dos simples cidadãos esportistas jamais terão acesso. No caso de Schwarzenegger, a dopagem é literal, ou seja, injeções na veia ou nos músculos, mas o resultado é uma dopagem social, no sentido de que esta propiciou a ascensão de sua carreira. Observemos também que, ironicamente, o almejado super-homem da era nazista, que não vingou sob a liderança do também austríaco Adolf Hitler, encarnou-se hollywoodianamente e arquetipicamente em um outro austríaco, Schwarzenegger. Corpo e disciplina e frieza, arianas, como base.
química e medicina de ponta como diferencial. Veiculação midiática, épica e bélica, empunhando as mais variadas armas, desde o imaginário heróico medievalista nórdico em Conan o Bárbaro, até as armas tecnológicas, como em O Exterminador do Futuro. Além disso, notemos a convergência desse super-homem do ponto de vista físico e de seus auxílios tecnológicos, ou seja, a associação com um grupo de cientistas ou artistas, produtores, técnicos de ponta, que em geral não são visíveis, com o mito do self-made man, o homem que se fez por si próprio, transformado em símbolo do American Dream e da fantasiosa meritocracia sem Estado norte-americana. Vemos que quem chega ao governo do estado da Califórnia, que, aliás, era parte do México até 1848, não é um dos milhões de imigrantes mexicanos, mas um germânico encarnado, arquétipo revisitado do super-homem de raça ariana. E o eleitorado popular votou nele porque seu mito de herói já estava devidamente estabelecido. A dopagem social é fruto do capitalismo pós-moderno, onde os resultados devem ser conseguidos e inflados de qualquer maneira, e onde o real é vendido como simulacro, para passar por inofensivo, mas termina por se mostrar cruamente real, uma vez recolocado no seu contexto ou posição de força. Vide a ascensão de Bolsonaro. Mas essa noção de dopagem social veio à tona no caso de José Padilha, diretor dos filmes Tropa de Elite e, sobretudo, da série Netflix, O Mecanismo. Padilha veio recentemente a público dizer que se arrependeu de ter realizado a série e feito apologia de Moro. A série O Mecanismo, que é pura canalhada lava-jatista da mais ignóbil manipulação. Em seu trailer diz que é inspirada no maior escândalo de corrupção de todos os tempos. Ao que nós respondemos, tá bem. Sob a égide de tem que manter isso aí, Temer, Sérgio Banestado Moro e do capitão capitaneado das fake news, Bolso Milicianaro, esses fantoches desescondidos que só agora o gênio moderno José Padilha descobriu que eram feios e pró-milicianos. Mas se arrepender a essa altura, tudo bem, né? Porque a matilha fascistoide já está no poder. Metade da economia brasileira foi destruída. E Lula está bem trancadinho e envelhecendo na cadeia. Aliás, a série O Mecanismo manteve oculta seus principais produtores financeiros. Por que será? Que verdadeiros mecanismos estão em jogo? Triste é constatar a participação na série de alguns excelentes atores que tinham suas imagens associadas às personagens populares que interpretaram anteriormente. Não tem outro nome. A isso chamamos cooptação. Não eram pobres ou novos atores desconhecidos que tiveram aí suas primeiras oportunidades. São estrelas confirmadas da TV e do cinema. Não tenho dúvidas quanto às qualidades técnicas de Padilha como diretor, isso aqui não vem ao caso. Questiono a ideologia que transpassa essas suas obras e a conveniência de seu arrependimento retardatário. Um arrependimento que me parece mais um oportunismo, uma vez que percebeu que o barco moralista do bolsonarismo está afundando e que a Lava Jato já mostrou para muitos dos direitistas e isentões que apoiaram sua verdadeira face de terrível alien. Sim, o alien do filme hollywoodiano, um monstro que vem de fora da terrinha, que semeia os ovos da serpente nos incautos passageiros, destruindo-os a partir de seus próprios interiores, rompendo seus órgãos ou devorando-os, deixando a espaçonave Brasil a vagar, sem rumo. Padilha usufruiu da dopagem social, ou seja, agora que percebeu, que já recebeu as subvenções para as obras custosas que obtiveram grande repercussão midiática, permitindo que seu nome se consolidasse como diretor, chora lágrimas de crocodilo, clamando que não gosta mais de quem injetou o seu doping. Ora, avaliando com a distância temporal que o contexto nos permite, vemos que já o empolgante filme e até então inovador Tropa de Elite 1, de 2007, e mesmo 2, de 2010, são uma preparação de terreno para a mitologia bolsonarista. Sobretudo para os que os absorveram sem um olhar crítico. Os filmes passam a ideia de que somente um grupo de quadros especiais da polícia, homens endurecidos por um rígido treinamento, bem armados, violentos, ao ponto de cometer torturas, mas incorruptíveis,
podem dar cabo aos grupos ligados ao tráfico no Rio, principalmente enfrentando a bandidagem de morro, para mostrar na sequência que os políticos também são bandidos. Eis outra forma que toma o arquétipo do épico herói nazifascista, ao qual me referi anteriormente. Os super-homens aqui são esses super-policiais da tropa de elite, a única solução para acabar ou controlar uma sub-raça de bandidos e favelados. E na sequência final, porém, como de praxe, no Brasil a realidade supera a ficção. E agora, na idade do ferro e da ferradura, do bárbaro conge Moro Conan, ser híbrido de medievalismo e distopia, o udenista da espada midiática, o campeão dos músculos da dopagem social e real exterminador do futuro, aquele que recebeu injeção de velocidade acadêmica para poder bater o recorde de conclusão de mestrado e doutorado junto em 3 anos, proeza que nem o homem The Flash olímpico, o anabolizadíssimo Ben Johnson, jamais conseguiu. Moro, líder no declaton da malvadeza, aquele que desenvolveu um braço anabolizado tão longo que, estando no Paraná, alcançava São Paulo e até o Rio de Janeiro, e pernas tão longas que o levaram num salto triplo até Brasília. Pois bem, sob a égide de sua moral de águia, do modelo chileno e do facho litório, que é um símbolo fascista, todos os policiais foram empoderados com superpoderes jurídicos, ganhando licença para matar com até 80 balas. Qualquer não pessoa, igualando-os assim a Bond, James Bond. Como no caso do agente 007, a licença foi concedida diretamente pela realeza para que se preste serviços relevantes para a coroa. Atentem para o detalhe que, apesar da elegância e dos carros caros, o agente Bond ganhou de seu criador um eloquente nome de mordomo. James, aquele que mata para servir. E o que mais é um mordomo, senão o fiel servidor dos oligarcas? Na minha terra tem mordomos socialmente dopados. Luta análise aí. Duplo Expresso.